Pessoal, ontem eu iniciei falando a parte do capítulo 1, e hoje eu vou só reforçar o que foi dito, né? Inclusive aquele slidezinho, eu disse que não ia postar, mas eu vou postar ele para vocês, tá? Pergunta, meu quadro tá nítido? Dá para ver o quadro direitinho? Todos estão vendo direitinho o quadro? Como eu falei para vocês, eu não vou conseguir contemplar tudo, porque nós só temos uma aula. Foi atípico eu ter essa aula com vocês hoje. Substituindo o professor Leonardo, você sabe o que foi que aconteceu, né? Enfim, então, nós vamos ter aí uma... Eu vou ter que buscar sempre os melhores, os pontos principais, sem me alongar demais, né? Ana Beatriz Soares Cirqueira, presente. O pessoal tá ligado nos presentes. É isso aí, não, mas tá certo. Então, ontem, eu vou só fazer um resumo do que a gente falou ontem, né? Que aí é capítulo 1, que é justamente aí no estudo do carbono. Então, eu vou colocar como se fosse introdução à química orgânica. Mas estudo do carbono é o carro-chefe. O estudo do carbono é o carro-chefe. Porque nós vimos lá no século XIX, não é isso? Ó? No século XIX houve a divisão entre a chamada química inorgânica, eu vou abreviar que o quadro é muito pequeno, tá? Química inorgânica e a química orgânica. A história diz que quem fez essa divisão foi um cara chamado Bergman. Ele fez essa divisão, juntamente com um cidadão que nós conhecemos aqui, que eu vou até colocar assim como se fosse uma relação, que é o Berzelius, né? O Berzelius, ele, puxando aqui um parâmetrozinho sobre a química orgânica, o Berzelius, ele tinha a teoria que eu falei para vocês na aula de ontem, a teoria da força vital, né? Que vai ganhar um lanche quem disser para mim o que é essa teoria da força vital, que eu falei ontem isso para vocês. Então, nessa teoria da força vital, ele fez a relação para a química orgânica, né? Ele relacionou a química orgânica justamente com esse procedimento da força vital. Gente, acho que aquela bola lá da luz está atrapalhando a visão de vocês, não está aqui? Está atrapalhando? Vocês estão vendo aí, ó, o reflexo? Tá, mas Tá de não. boa, né? Dá para ler um pouco aí o que está dentro desse círculo. Deixa eu diminuir aqui diminuir demais. Mas tudo bem. É para ficar melhor. Agora tá mais fácil. Pronto. Então, a teoria da força vital, para quem não assistiu a aula ontem, é justamente o que dizia o seguinte, que os compostos orgânicos, não é isso? Ó, compostos orgânicos, eles só podem ser provenientes de organismos vivos. Compostos orgânicos, eles só podem existir se eles vierem de quê? De organismos vivos. Não é isso? Então, se são vivos, esses compostos são orgânicos, né? Então, é a relação para a orgânica que foi de Berzelius, não é isso? E aí, depois de feito esse procedimento, veio um cara, 1828, se eu não me engano, né? Mostrei para vocês isso ontem. 1828 veio esse cara aqui, ó, o Roller. Mais ou menos assim o nome dele. Se não for, por favor, me perdoe, porque eu não sou um nome alemão, né? Então, o Wöhler, ele fez o seguinte, ele sintetizou, né? Ele sintetizou um composto inorgânico, ele fez essa síntese de um composto inorgânico e transformou esse composto inorgânico em orgânico, justamente derrubando a teoria da força vital, né? A teoria eu não coloquei mais aqui da força, tá? Não coloquei mais da força vital.
teoria da força vital. Ele derrubou, né? Fez a derrubada fazendo esse procedimento. Inclusive, mostrei para vocês a estrutura ontem, né? Ó, que era justamente o amônio, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá? Relação do íon amônio. Aqui está positivo, mais o negativo aqui, que é do óxido de cianeto. Quando eles se uniram, eles produziram a ureia, né? Isso tudo com aquecimento, por isso que ele fez o processo aqui de síntese, né? Então, quem fez a síntese aqui foi o nosso amigo Wöhler. Ele sintetizou um inorgânico, se transformou no orgânico, que é justamente aqui a ureia, que eu vou colocar a estrutura aqui para ficar bem mais... No nosso livro, ele fala sobre o cianeto de chumbo, tá? Nosso livro fala sobre o cianeto de chumbo, e não deixa de ser verdade, o Wöhler também trabalhou com isso, tá? Mas a relação principal foi com essas duas estruturas. Então, isso daqui é o histórico do surgimento do estudo da química orgânica, não é? E depois de feito isso aqui, o carbono passou a ser o ator principal. Aí vocês lembram que eu falei ontem que esse ator principal, vou sair um pouquinho da frente, pode ter alguém copiando, esse ator principal, especificamente o carbono, eles seguem as regras do nosso amigo Kekulé. Vocês lembram disso? As regras de Kekulé? Deixa eu pegar aqui o apagador. Deixa eu pegar o apagador aqui. Nas regras de Kekulé, eu mostrei para vocês que ele tinha 4 postulados. Os 4 postulados, aliás, os 3 postulados de Kekulé. O primeiro postulado é justamente o que o carbono faz. O carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Então, aí, aproximadamente, vou botar só o nome do rapaz, que é o Kekulé. O Kekulé, ele estudou o carbono profundamente, né, ó. Estudo do carbono profundamente. Então, nesse estudo do carbono, ele fez os seus postulados. O primeiro, ele disse o seguinte, primeiro postulado, o carbono é tetravalente. O que é isso? O que é tetravalente? Pode fazer 4 ligações. Isso! Fiquei arrepiado agora, arrepiou a epiderme. Então, ele é tetravalente. Não é isso? Ó, 4 ligações. O João Pedro Lopes também, que aparece Pacheco aqui, viu, João Pedro? Mas o João Pedro Lopes, ele disse que é 4 ligações. Então, o carbono, ele tem isso daqui, ó. Ele tem 4 valências, né? Ó, 4 valências, onde vai ocorrer as ligações. Não é isso? Então, o carbono é tetravalente. Ele disse, inclusive, que essa valência, elas são equivalentes. O que é isso? Essa questão de equivalente é porque elas são iguais. Né? Ó, vocês lembram que lá no slide eu coloquei até o cloro mudando de lugar. Vocês lembram? O cloro estava mudando de lugar na ligação, né? Mas permanecia a mesma equivalência dessa tetravalência. Ficava tá? na mesma distância. Isso, ficava na mesma distância, não modificava, né? Ele é tetravalente e é equivalente aqui às suas ligações, não é isso? No seu segundo postulado, ele é capaz de se ligar a vários outros elementos. Mas quais são os elementos? Oi, não entendi. Produzir cadeias. Isso, forma cadeia, né? Ó, forma cadeia. Ele é capaz de formar cadeias. Né? Então, essas cadeias é mais ou menos isso. Ó, o carbono se ligando a outro carbono, que se liga a outro, que se liga a outro. Né? Ó, a natureza dessas cadeias nós vamos ver, né? Já vou falar para vocês. Então, ele consegue fazer cadeia. Aí eu perguntei para vocês até o que foi que o carbono falou quando foi preso. Vocês sorriram a balde aí, ficaram 5 minutos sem conseguir falar comigo de tanto rir. Né? Ele falou para o delegado que tem direito a 4 ligações. Não foi, não? E que se essas ligações não acontecessem, ele fazia o quê? Ele quebrava a cadeia, né? Então, o carbono, gente, é muito importante para o estudo da química orgânica, tá? É justamente porque ele tem essa capacidade, né? Ele consegue se ligar a vários elementos. E quando eu falo de vários elementos, eu falo dos chomps. Vocês lembram dos chomps? Chomps é carbono, hidrogênio, oxigênio
nitrogênio e enxofre. Esses 5 elementos, 4, 5. Esses 5 elementos, gente, eles são os estudados em orgânica. Aí vem aqui o que eu falei para vocês, também existe carbono inorgânico. Mas qual é a diferença principal, professor? Do carbono que está no composto inorgânico para um carbono que está no composto orgânico. É justamente as interações, as forças. Esse carbono aqui, ele faz ligação covalente. Ligação covalente. Quem lembra o que é uma ligação covalente? Quem lembra? Olha, eu falei para vocês que vamos necessitar do primeiro ano aqui, né? Aliás, do nono ano, né? Ligação covalente, crianças. Eles vão compartilhar. Ele compartilha. Tá vendo aqui o compartilhamento de elétrons? Ele está compartilhando. Por isso que ele é capaz de formar cadeia, né? Por isso que ele é capaz de se ligar a vários outros elementos. Não é isso? Então, quando ele forma essas cadeias, eles formam interações, né? A natureza dessas cadeias, elas podem ser classificadas como cadeia aberta ou fechada, não é isso? Elas podem estar relacionadas a uma cadeia homogênea, a uma cadeia heterogênea. Cadeia homogênea, o que é isso? É só aqui, ó, só tem um carbono na cadeia. Cadeia heterogênea, se eu tivesse, por exemplo, um oxigênio aqui, ó. Hétero significa o quê? Hétero. É diferente, né? Hétero significa diferente. Então, se eu tiver um elemento diferente entre carbonos, a cadeia é heterogênea. Mas eu falei para vocês também que tem outra coisa importante relacionada a essas cadeias. Elas podem ser saturadas ou insaturadas. Professor, o que é isso? Posso apagar aqui, não posso? Que tudo a gente falou ontem. Quando eu digo cadeias saturadas e insaturadas, né, ó, eu estou dizendo que, quando eu falo aqui, ó, saturação, vou botar assim, ó, saturação. Que são as Saturação. simples, dupla e tripla. Isso, A rapaz. saturada e a dupla e tripla insaturada. É isso aí, rapaz. Esse segundo ano. Se eu digo que a cadeia, se eu digo que a cadeia é saturada, se ela é saturada, ela só vai ter o que? Ligações simples. Só vai ter ligações simples. Ah, professor, mas mostra aí pra gente esse tipo de ligação. Vou botar um exemplo. Eu tenho isso daqui, ó. Ó. Lembra? Ei, não esquece. O carbono só faz 4 ligações. Você só vai ter esses parâmetros de ligação. Você não tem outra aqui, só é 4 ligações. Então, se eu coloco hidrogênios aqui para poder estabilizar, né, ó, coloquei hidrogênios aqui, ó, eu vou mostrar para vocês as estruturas, tá? Porque nós temos forma molecular, nós temos forma de bastão, essa aqui é a forma estrutural de Lewis que nós conhecemos. Então, aqui entre os carbonos, escuta, eu estou falando entre os carbonos. Entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Então, essa cadeia é uma cadeia saturada. É uma cadeia saturada. Quando a cadeia passa a ser insaturada, é porque existe a presença aqui de ligações do tipo dupla, ou tripla, né? Eu botei dupla ou tripla, mas poderia ser só dupla ou só tripla, né? Mas posso ter na mesma cadeia essas duas ligações. Então vamos ao exemplo. Eu vou colocar aqui a cadeia tripla, onde eu vou ter, ó, uma ligação tripla aqui entre carbonos, né? Na cadeia dupla, eu posso ter isso daqui. Vou colocar uma abreviaçãozinha, porque o quadro é pequeno, né? Professor, Isso daqui é a forma molecular. Oi. depois você pode explicar sobre a cíclica, que é a fechada, e a aberta, que eu não entendi muito bem como é que... Sim, eu vou chegar lá. Explico já para você, tá? Chego lá. Deixa eu só mexer bem aqui no meu ar-condicionado. Esquentou.
Então, nós vimos aí que elas podem ser o quê? Cadeias saturadas, cadeias insaturadas, né, ó. Se é saturada, porque só tem ligações simples. Se é insaturada, é porque eu tenho ligação dupla ou tripla. Então, se eu vi dupla ou tripla, eu já classifico. É a cadeia insaturada. Muito cuidado. As pessoas confundem, né? Ó, chama essa daqui de insaturada porque não tem dupla nem tripla. Mas, na verdade, elas são saturadas, então não confundam. Quanto à sua pergunta sobre cadeia aberta ou fechada, né, ó, vou pegar, cadê o apagador? Para eu considerar uma cadeia aberta ou fechada, que é a outra classificação das cadeias, e nós praticamente já entramos no capítulo 2, falando de cadeia. É isso aqui, ó. Quanto à chamada disposição, né? Homogêneo e heterogêneo nós vimos, né, ó, cadeia aberta. Ela não se toca, mas só que eu não sei como é que fica na... Ela pode ser chamada assim, aberta, acíclica, né? Ela pode ser aberta ou acíclica. As extremidades não vão se tocar. Vou botar o O aqui, tá? Não se tocam, tipo assim. Essa mesmo que eu fiz aqui, tá vendo? Eu pensei que a cíclica era fechada. Não, cíclica é fechada. Acíclica é aberta. Olha o Azinho na frente aqui, ó. Assim, tá Acíclica. bom. Ok? Então, ó, se eu faço isso, com essa cadeia aqui, ó, as extremidades não estão se tocando. É aberta. É uma cadeia aberta. Uma cadeia normal, aberta ainda é o quê? Saturada. Não é não? Cadeia normal, aberta e saturada. Mas se eu tivesse isso daqui, se eu tivesse assim, lembra que eu tenho que fazer as valências, né? Ó. Se eu tivesse isso daqui, eu considero como sendo uma cadeia fechada? Dá para Sim, considerar como sendo cadeia fechada? as extremidades estão se tocando. Não, aqui, ó. Tá se tocando, não. Mas É, tem é no ligação meio. aí, professor. É, mas aqui teria o hidrogênio, ó. Aqui também, do outro Mas o lado, senhor ó. não tinha posto o hidrogênio. Não, e é justamente para mostrar para você que aqui não está vendo contato com os dois carbonos. Eles não estão tendo contato aqui. Está tendo contato aqui, ó. Aqui sim. Em cima tem, ó. Tá vendo? Ó? Aqui em cima tem, aqui embaixo não. Aqui é a valência de cada um. Então, ela não é aberta, ela continua sendo fechada. Aliás, ela não é fechada, ela continua sendo aberta, perdão. Quando a gente vai para as cadeias fechadas, né, ó, fechada, que nós temos a aromática, que eu vou só falar um pouco mais na frente da aromática. Quando a gente fala da cadeia fechada, e dificilmente vocês vão encontrar ela como fechada, a palavra fechada, vai chamar ela de cíclica, né? Geralmente é cíclica, e esse cíclico é justamente um nomezinho que vocês vão ter que colocar lá na nomenclatura, que eu vou chegar lá. Aqui a cadeia fechada pode ser assim. Eu vou desenhar só os carbonos para vocês não se confundirem ainda, né? Porque eu vou falar sobre esse tipo de estrutura. Então, isso daqui, ó, é uma cadeia fechada. Eu vou ter as valências de cada um aqui, ó. Né, ó. As valências de cada um. Lembra que o carbono faz quantas ligações? 4, né? Então, se você for ver, todos eles aqui estão relacionados a 4 ligantes, das 4 valências que o carbono é capaz de fazer. Então, ó, coloquei os hidrogênios. Então, aqui sim é fechada. Né? Ó, a cadeia fechada, cíclica, né? Isso, ou aromática, que eu vou mostrar para a aromática depois, o que é essa questão da aromática. Então, nós temos aí a relação das cadeias, não é isso? Então, essas são abertas e essa é fechada. As extremidades todas estão se tocando. Se eu tivesse uma aberta aqui, ó, aí já não consideraria. Então, muito cuidado quando você se deparar com essas características de cadeia, tá bom? Deixa eu falar de outra coisa. Eu falei para vocês quanto à ligação do carbono. Vocês lembram? Quanto é o carbono primário? Falei também.
Carbono primário se liga apenas com o carbono, secundário com 2, terciário com 3 e o quarto com 4. Isso, é o quaternário, tá certo. Quanto à ligação, não é isso? Quanto à ligação do carbono. Então, esse carbono aqui, ó, que é o chamado primário, né? Carbono primário, como ela falou, ele vai se ligar apenas a um carbono. Se liga apenas a um carbono. Porém, eu vou fazer aquela relação que eu fiz ontem, né? Vou dar o exemplo aqui, ó. Eu tenho esse carbono que se liga a esse outro carbono que se liga a esse daqui. Vou colocar os hidrogênios para ficar mais fácil vocês visualizarem o que eu estou falando. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Aí você me pergunta, professor, por que é só hidrogênio? Porque quando a gente fala de química, a gente fala de hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. Então, geralmente, se coloca hidrogênio para poder estabilizar o carbono. Então, veja, se eu for fazer relação com esse carbono que eu estou chamando de carbono 1, carbono 2, carbono 3, e perguntar para vocês, o carbono 1, ele é um carbono de que característica? Ele é um carbono primário. Por quê? Porque esse carbono, ele está se ligando apenas a esse. Então, se ele se liga apenas a um carbono, ele é o quê? Primário. Porém, uma observação. Se você tiver um carbono assim, que não está ligado a outro carbono, que aqui é o chamado metano, ele também é considerado o quê? Um carbono primário. Não esqueçam disso. Ele também é carbono. Isso, se ele não está ligado a outro carbono, ele está sozinho, isolado, tá vendo? Ó? Se ele está sozinho, isolado, ele é classificado também como primário. Tudo bem? Eu poderia muito bem perguntar para você sobre os hidrogênios. Um hidrogênio ligado a um carbono primário, ele é o quê? É o hidrogênio primário. Um hidrogênio ligado a um carbono secundário, é um hidrogênio secundário. Ligado a um terciário, é um terciário. E ligado ao quaternário, é um quaternário. Só que o quaternário é difícil. Por quê? Porque o carbono faz quantas ligações? Quantas? 4. Então, se ele já tem 4 ligados, como é que eu vou colocar o hidrogênio lá? Aí eu fujo a regra do octeto, né? Eu fujo a regra. Então, eu não terei, por exemplo, se perguntar para vocês em algum concurso se existe hidrogênio no carbono quaternário. Não existe. Por quê? Porque o carbono só faz 4 ligações. A explicação é simples. Tá? A explicação é essa. Então, nós temos o primário. Temos o secundário. Vou colocar aqui. Vou colocar o secundário e vai se ligar a 2 outros carbonos, que o radical seria isso, né? Ó. Vou colocar aqui o carbono assim e vou ligar aqui 2 carbonos nele. Ó. Né? Então, se ele se ligou a 2 carbonos, então esse cara aqui é o que? É secundário. Ele está ligado a 2 outros carbonos, é secundário. Ok? Então, ligou a um primário, ligou a 2 secundário. Obviamente que o terciário vai se ligar a 3, né? Então, se eu tenho esse carbono aqui, ó, ele se liga a esse carbono, se liga a esse outro carbono e se liga a esse daqui. Então, esse carbono do centro aqui, ó, ele é o carbono terciário. Por quê? Porque está se ligando a 3 outros carbonos. E o quaternário, para a gente concluir, o quaternário vai estar ligado a quantos carbonos? A 4, né? Ó, vou ter um carbono aqui, vou colocar só o CH3. Eu vou ter carbono aqui, CH3, tem o carbono aqui. Pensando que era o carbono de baixo. Não, é o do centro. Tá? O do centro. Esse daqui de baixo é primário, tá ligado só a ele, ó. Aqui também, primário, ó. Tá ligado só a ele. Tá né, ó. O do centro é que é o terciário. Ok? E o quaternário nós vimos aqui, ó, que tá ligado a 4 carbonos, né? Por isso que eu não consigo colocar o hidrogênio aqui, né? Aqui não dá para fazer, porque as ligações já estão preenchidas dessa maneira. Quando a gente falou do compartilhamento de elétrons, isso daqui foi o que eu falei ontem, mas quando a gente falou do compartilhamento de elétrons, a gente falou das ligações, nós sabemos já como são as ligações, mas eu tenho que mostrar para vocês como é que ocorre esse compartilhamento. É justamente aqui
as ligações existentes no carbono. Como é que eu represento essas ligações existentes no carbono? Como é que é feito esse compartilhamento dos 4 elétrons? Ora, quando eu tenho aqui, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, eu vou desenhar só a maneira como ele compartilhar os elétrons. Eu vou colocar os pontinhos representando os seus elétrons, tá? Ó. Vou colocar os pontinhos aqui, ó, representando os elétrons do carbono. Então, eu tenho essa maneira para poder representar. É uma das maneiras. Eu tenho a outra aqui, ó. Essa outra é mais ou menos assim, ó. Tá vendo que eu estou mexendo só com os 4 elétrons que ele tem. Eu tenho essa outra aqui. Ele vai estar 2 ligações aqui, ó, juntas, e essas daqui, ó. Né? E eu tenho outra. Deixa eu colocar aqui embaixo. Que ela faz isso, ó. 1, 2, 3, e tem uma bem aqui, ó. Então, eu tenho 4 valências para poder representar as ligações que o carbono consegue fazer, o compartilhamento que ele faz. Tá? Então, essas representações, elas formam geometria. Olha o 9º ano voltando aí, ó. Então, eu vou necessitar que vocês lembrem da geometria molecular. Nós vamos necessitar da geometria molecular. Ela é primordial aqui. Por quê? Vejam só. Essa relação desse primeiro aqui, eu vou colocar aqui 1, vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 3, e esse daqui vai ser o 4. Oi. Numa prova eu posso usar qualquer uma dessas ligações, né, para representar? Sim. Mas veja bem, Antônio. Essas ligações, essa primeira bem aqui. Vou fazer um exemplo para ela. Vou colocar aqui, ó, para não confundir, porque só tem esse pincel preto. Eu vou fazer bem aqui um exemplo para ela. Você vai pegar o carbono e para ele ficar estável, você vai unir a quantos hidrogênios? A 4, não é não? Você une a 4 hidrogênios. Então, como é que você faz? Como é que seria lá na regra de Lewis? Você vai colocar um hidrogênio para cada ligação, né? Ó, compartilhou aqui, ó. Então, tipo, nesse desenhozinho, da distribuição do carbono. Isso. Aí, então, a gente ia colocar o hidrogênio no lugar de cada bolinha, no caso? No lugar de cada bolinha. As bolinhas são... hidrogênio para equilibrar. Justo. Então, veja, ó. Aqui são as maneiras que eu compartilho. Essa daqui, por exemplo, vocês conhecem essa daqui? Quando eu tenho o carbono compartilhando com 2 oxigênios, por exemplo. Ó. Faz isso, ó. Tá vendo? Aqui é 1. Aqui é 2, né, ó. Então, ó. Então, cada um é um composto. Isso. Aqui é só para estabilizar o carbono. A ideia é essa. O ligante aqui é para estabilizar o carbono. As ligações é como eu consigo representar. Esse cara aqui, ó, esse 1, ele forma um ângulo, e esse ângulo é bom que vocês se acostumem. Esse ângulo que ele forma é de 109 graus e 28. Tá? É o ângulo dessa estrutura. Essa estrutura 1, vou colocar o nomezinho dela bem aqui para relembrar vocês. Ela é uma estrutura tetraédrica. Tetraédrica. Então, o carbono, ele pode fazer a geometria tetraédrica. Essa estrutura aqui, ó, ela tem um ângulo, vocês conhecem melhor do que eu, 180 graus, né, ó. Então, essa estrutura que eu acabei de fazer aqui para vocês, ela tem uma geometria linear. É importante que vocês lembrem disso. Nas questões que eu vou passar para vocês hoje, que eu acredito que a Erla já deve ter informado para vocês, eu vou pedir esses ângulos, tá? Para que vocês sempre relacionem aos ângulos. No 3, vou dar um exemplo aqui do 3, ó. Eu tenho um carbono que vai fazer 2 ligações com oxigênio, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá vendo? Ó? 2 ligações com oxigênio, mas vai se ligar com ligações simples com 2 hidrogênios. Olha aí, ó. Ele está formando um ângulo aqui, ó, de 120 graus. E essa geometria, dessa maneira,
é chamado de trigonal plana. Professor, você pode repetir de novo, por favor? Sim, repito sim. Deixa eu só colocar bem aqui no final. Alguém pedindo para entrar? Enzo? Eita, Enzo. Trigonal plana aqui, ó. Quando eu peguei nessa, na terceira, peguei aqui a terceira, ó, foi o que eu fiz. Eu compartilhei o oxigênio. O oxigênio, Vitória, é o seguinte. Ele é da família 6. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para 8, falta quantos elétrons? Falta 2. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esses 2 elétrons com quem? Com o carbono aqui, ó. Ele compartilhou os 2 elétrons que ele tinha com o carbono. O carbono compartilhou 2. Com Não, carbono, o carbono que compartilhou, né? com os hidrogênios, certo? Certo. Por quê? Veja bem. Compartilhou com o oxigênio e vai compartilhar com os hidrogênios. Porque quando ele fez aqui, ó, conta comigo. Conta comigo, aqui tem 4, ó. 1, 2, ó. Compartilhou 2 aqui, ó. 2, né, ó. 2, 3, 4. E vem entra quem? Os hidrogênios, ó. E cada hidrogênio só tem um. O carbono Né? Então, e o oxigênio estão trocando elétrons, ao mesmo tempo que o carbono se liga com os hidrogênios, o oxigênio também faz o restante das ligações com os outros hidrogênios, certo? justamente. O compartilhamento aqui é direto entre eles. E aí eles têm essa geometria. Fica estabilizado, né? Justo. Lembra que o carbono só faz 4 ligações. Eu, por exemplo, não poderia ligar o carbono aqui com o nitrogênio, não dá. Não posso ligar o carbono aqui com outro oxigênio, não dá. Para ligar com outro oxigênio, eu preciso mudar a estrutura para essa. Porque o oxigênio é da família 6. Ele quer quantos elétrons? 2. E o carbono tem 4. Então, se ele tem 4 com mais 2 daqui, 6 com mais 2 daqui, 8. Fechou. Simples assim. Tá? E o último aqui, ó. O último aqui, que eu não vou conseguir desenhar, vou ter que apagar lá em cima. O quadro pequeno é uma lástima. Então, vou apagar bem aqui em cima. Vocês me perdoem. Mas tá, eu estou gravando a aula, então não vai ter prejuízo. Então, apagando aqui em cima, vejam bem. Essa última estrutura aqui. Eu vou colocar o compartilhamento direitinho para vocês verem. Eu vou compartilhar ele com nitrogênio, ó. Do jeito que está aqui, ó. Vou pegar o nitrogênio da família 5, ele quer 3 elétrons, vai ficar com 8. E vou pegar bem que o hidrogênio, ó. Então, contem comigo, vou compartilhar. 1, 2, 3, 4. Ó, compartilhando aqui, ó. 5, 6, professor, a luz está bem... 7 e agora 8, ó. Ah, não tá dando para ver o carro do reflexo, né? Não tá dando de ver direito. Deixa eu mudar o reflexo de posição. É só afastar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, deu para ver? Professor, mas quem está fazendo 8 ligações é o nitrogênio, certo? Não, todos eles estão relacionados a 8. Só esse daqui que tem a exceção. O hidrogênio. Tá? O hidrogênio tem a exceção, ele só precisa de 2 elétrons. Um dele mais um daqui, para ficar com 2. Tá? Um dele daqui, com um do carbono, fica com 2. Então, ele se igualou aqui a um hélio. Que a teoria não é essa, se igualar a um gás nobre? Então, esses elementos aqui, ó, ele tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Fechou. O carbono tem 4. Então, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. E dessa maneira que ele se estabiliza, ele forma uma estrutura. Daqui é a forma de Lewis, né? Eletrônica. A estrutura que ele forma é essa, ó. 1, 2, 3. Um nitrogênio aqui. E o hidrogêniozinho aqui. Né? Então, quando ele fez isso, ele também faz um ângulo de 180. Ele também chega num ângulo de 180 graus. E, obviamente, que a geometria dele vai ser o quê? Linear, né? Geometria linear é todas que têm um ângulo de 180. Então, nós temos aqui o tetraédrico, que tem um ângulo de 109 graus e 28. Nós temos o... Professor, o nitrogênio faz quantas ligações? O nitrogênio faz 3. Ele tem 5.
Para 8 falta 3. Entendeu? Ele vai ligar Tem 3 cinco. com carbono e as outras 5 com hidrogênio. Eu não entendi. Veja bem. Ele não tem 5? Conta comigo, não é 5? 1, 2, 3, 4, 5. Falta quanto para 8? 3. Onde é que tá os 3? Está aqui, ó. 1, 2, 3 no carbono. Eles estão compartilhando. É você lá no seu Sampaio querendo comprar aquela bomba, mas você só tem 50 centavos. Tem um amigo seu aí que tem mais 50. Então você compartilhou com ele e dividiu a bomba. Opa, vamos lá. É o que aconteceu aqui. O carbono compartilhou esses elétrons com o nitrogênio para poder estabilizar. Fez o compartilhamento deles. Entendeu? Por isso que eles estão em equilíbrio, eles estão a todo tempo compartilhando os elétrons. Justamente. Por isso que são ligações covalentes. São compartilhamentos. Carbono, os CHOMPs em geral, todos eles trabalham com ligações covalentes. Tá ok? Então, mostrei os ângulos para vocês. Mostrei as maneiras como o carbono compartilha, né, nas suas ligações. E vou falar de uma coisinha agora sobre as ligações, que é a interação, a força. A força dessas ligações, a chamada ligação frontal, ela tem um nome, a sigma. A ligação que é a chamada ligação paralela, ela tem um nome, é pi. Eu vou mostrar para vocês isso agora. Tá? Então, veja aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Nós temos interações dessas ligações que eu acabei de mostrar para vocês. Dupla, tripla e simples. Né, ó. Dupla, tripla e simples, ela tem interações. Essas interações intermoleculares, elas são importantes. Então, eu vou até iniciar aqui botando hibridização. Gente, tudo isso que eu estou falando no nosso material tem, no nosso livro tem, tá? Hibridização. Na hibridização, ela está vinculada aqui com as ligações, né? As ligações nós conhecemos. Ligação simples. Ligações dupla, não é isso? Ó, as duplas. E as triplas, nós conhecemos. Nós sabemos essas ligações existentes quando se trabalha com química orgânica. Só que essas ligações, elas possuem interações. Nós temos interação do tipo sigma. A interação do tipo sigma, que tem a representação de uma bolinha com um tracinho para cima, assim, ó. O sigma, ela é considerada uma ligação forte. Ela é forte e ela está direta onde? Ela está direta em orbitais S. Orbitais do tipo S. Vocês lembram disso, não lembram? SPDF, lembram? Vocês lembram disso? Um S2, dois S2, né? Então... Sem pão da fome. Isso, sem pão da fome. Aí tá vendo aí, ó, fazendo história, né? Sem pão da fome, daqui são o quê? São orbitais. Aqui é onde os elétrons se encontram, né? Então, as ligações sigmas é a forte, ela está nos orbitais S. Eu vou dar exemplo. Ó, eu tenho um carbono aqui, ó, que vai se ligar a outro carbono, né? Ele faz isso, né, na sua estrutura. Bota os hidrogênios agora aí para poder estabilizar, né, ó. O que é que eu vejo aqui? Oi, fala. De acordo com o que vai, por exemplo, o S são os que têm menor número de elétrons, aí quanto maior o número de elétrons, mais fraca vai ficando, certo? Certo, que é o que vai acontecer com o pi, que eu vou mostrar para você já já. Só que essa força, Antônio, ela não vincula só a isso. Você está certo quando você falou. Mas é porque aqui é uma ligação frontal, ligação de frente, tá assim, ó. Tá de frente. Mas isso só acontece para ligação simples, então fica mais fácil de você compreender. Independente se o carbono está se ligando a outro carbono, independente. Do jeito que ele está ligando aqui ao hidrogênio, aqui eu tenho sigma. Eu tenho interação de sigma. Por quê? Porque é uma ligação simples. Toda ligação simples vai ter interação tipo sigma. Toda ligação simples tem interação tipo sigma. Então, se eu perguntasse para vocês, ó, botando hidrogênio aqui, ó, quantos sigmas eu tenho nesse composto? Quantos sigmas? Bora contar?
Ó, eu tenho um sigma aqui, ó. Eu tenho outro aqui. Tenho 7. outro aqui. Tenho aqui, né, ó. Tenho aqui e tenho aqui. Tá vendo, ó? Toda ligação simples que eu tenho aí, independente de ser carbono-carbono, eu tenho um sigma. Então, minhas crianças, quando vocês aprendem isso daí, é a base da química orgânica. Quando vocês aprendem isso daí, vocês vão ser médicos, doutores aí facilmente. Ligação simples, olha o resumo do titio George. Ligação simples, interação qual é? Sigma. Ligação simples, interação qual é? Sigma, a forte, a frontal, no orbital S. Simples, sigma. Não é isso, ó? A simples é a sigma, mas nós temos a ligação pi. A ligação pi, eu vou apagar aqui o exemplo, tá? A ligação pi... Ah, professor, tem que calcular o 3,14... Não precisa calcular nada, tá? A pizinho mesmo, né, que vocês conhecem na matemática. A pi, é a ligação fraca, ela não é forte. Ela é fraca. Ela é paralela. Como assim? Vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso. E ela está relacionada à orbital P. Ela é relacionada à orbital P. Como assim, professor? Veja só. Eu vou voltar de novo para aquela estrutura. Tá, ó. Eu tenho um carbono aqui, que se liga a outro carbono. Aqui eu tenho uma interação sigma, tá vendo? Me quer sigma, ó. Aí eu vou ter isso daqui, ó, tá vendo? Eu não vou colocar agora os hidrogênios, vou mostrar o seguinte, vou mostrar as... Tem sigma. Tem um sigma aqui, tá vendo? Tem um sigma, ó. Sigma, né? Ligação simples. Só que veja aqui, ó. Aqui eu tenho orbital P. Aqui também, eu tenho orbital P aqui em cima. E tem orbital P aqui embaixo. Os orbitais P, eles são forma de halteres. Os orbitais S, eles são círculos, né? Ó. Então, teria um círculo aqui, ó, que vai ter uma interseção com outro aqui, para unir os elétrons, tá vendo assim, ó, frontal. Só que a interação que eu tenho aqui do tipo π, ela é paralela. Ó, elas não se tocam. Por isso que elas são o quê? Fracas. A ligação π, ela não se toca. Então, aqui, se eu fosse representar uma ligação realmente, seria assim, ó. Seria a dupla, né, ó. O carbono aqui, né, ó. Fazendo as representações das 4 ligações do carbono. Então, se você se depara com a ligação π, né, aliás, perdão, com a ligação dupla e uma reação, o que é que você tem? Você tem uma sigma aqui, não tem? Você tem uma sigma bem no meio. Mas você tem π aqui em cima e você tem π embaixo. Então, se eu perguntasse para vocês qual a interação que nós temos aqui, ó, na ligação dupla, nós temos um sigma. Eu estou falando aqui, ó, tá? Nós temos um sigma e nós temos um π, perdão, um π, tá? 2π é só quando é com a ligação tripla. Nós temos um sigma e nós temos um π. Eu vou colocar um exemplo aqui para poder ficar mais visível. Vou apagar aqui em cima. Vou apagar aqui em cima e eu vou perguntar para vocês quantos sigmas e quantos π eu tenho nesse exemplo. Vou colocar aqui exemplo. E eu vou colocar a estrutura. Vou colocar aqui, ó, já direto, ó. Vou colocar os 2 hidrogênios aqui, um em cima, um embaixo. Aqui vai ter um outro hidrogênio, aqui tem os hidrogênios. E se eu perguntasse para vocês, quantos sigmas e quantos π eu tenho aqui nessa molécula? Aí vocês iam ver aqui, ó. Aqui tem um sigma, aqui tem um sigma, certo? Vamos só para simples primeiro. Eu tenho um sigma aqui também tem um, aqui é frontal, tá vendo? Também tem um sigma. Aqui tem um sigma, aqui tem um sigma. Quando eu vou para a dupla, o que é que eu lembro? Eu lembro disso. A dupla sempre vai ter um sigma e um π. Sempre. Olhou para a dupla, você sempre vai ter um sigma e um π. Simples assim. Se eu tenho Então, simples, eu só tenho o quê? Se tiver essa dupla. Não tiver dupla. Olhou para a dupla, você tem um sigma e um π.
sigma e pi, não é só pi. É sigma e pi, porque você tem a ligação direta, né? A ligação direta é a pi. Aliás, perdão, a ligação direta é a sigma. Então, olhou para a dupla, um sigma, um pi. Simples assim. Para a gente concluir o nosso dia de hoje, eu vou falar da tripla, né? Porque a tripla, ela é diferente. Ela é diferente. Então, quando eu falo da ligação tripla, na relação da tripla, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, né? Tem os hidrogênios aqui. Quando você olhou para a tripla, não vou nem perder tanto tempo. Um sigma e 2 pi. Isso. Lindo, 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 Antônia. Lindo, parabéns. Olhou para a tripla, um sigma e 2 pi. Simples assim, mas muito cuidado. Eu posso representar com a tripla, mas eu posso ter isso aqui, ó, essa ligação, né, aquela que eu coloquei com os oxigênios, também representando isso. Porque se você for ver, aqui eu teria um sigma e aqui também, né, ó. Né? Teria um Mas sigma seria e 2 sigma e 2 pi aí, no caso, não? Não, eu vou mudar a minha ideia. Pronto, a tripla aqui, né? A relação da tripla. Então, aí eu ficaria com sigma, aliás, com pi, eu tenho que ter uma dupla mesmo. Deixa eu reformular aqui minha ideia. 2π, 2 sigma e 2π. Não, não pode, tá? Deixa pra lá. Isso daqui é avançado. Só aprenda o que eu falei agora. Simples, qual é a interação da simples? Qual é? Interação da simples? Sigma. Sigma. Interação da simples é sigma. Interação da dupla? Um sigma e 2 pi. Um sigma e um pi. Tripla? Um sigma e 2 pi e um sigma. E assim a gente vive. E assim a gente conclui a relação desse sigma e pi. Aí me diz eu assim... posso tirar só uma foto aí do quadro? Pode sim. Pode sim. Pronto. Eu vou falar... leiam já o capítulo 2. Leia o capítulo 2. As questões, se eu não me engano, é da página 29 a 31. Tentem fazer, né? Que é justamente essa questão das interações. Tragam dúvidas. E vamos bola para frente. Tá? Essa aula está sendo gravada. Vou botar no sala de aula hoje. E na próxima aula a gente se encontra, se Deus quiser. Tá bom? Não percam tempo, gente. Vamos treinar. Treine, é treinamento, é treinar. Não acumulem. Qual é o seu código? Ixi, a Erla não mandou, não. Peça para tia Erla. Peça para tia Erla, ela tem. Não, professor. Não, é a mesma. A mesma, mudei não. A mesma. Pois então já deve estar cadastrado. Pois é. Até mais, gente. Um abraço. E tudo de bom para todos. Com as atividades, da 29 a 31. 29 a 31 do livro, tá bom? Do livro. Tchau. Tchau, Mavi.